Como devo estudar a lei seca, a legislação? Pergunta que recebo quase que diariamente lá no Instagram do Prof. Bruno Bezerra. Se você ainda não segue, segue lá. E essa pergunta é muito importante, porque em algumas provas de direito, da disciplina de direito, às vezes 90% das questões são a literalidade da lei. É uma repetição do que está escrito ali. Não cobra doutrina, não cobra jurisprudência. Então é muito importante que você conheça a literalidade da lei seca. Os pontos mais importantes para você garantir aí um percentual altíssimo de questões. Então vamos ver nesse vídeo aqui hoje como é que você deve estudar de forma eficiente a lei seca para gabaritar essas questões, tá certo? Para quem não me conhece, eu sou o Bruno Bezerra, hoje exerço o cargo de auditor fiscal da Receita Federal e estou aqui nesse canal para te ajudar a ser aprovado no concurso dos seus sonhos. Primeira coisa, rapidinho, o que é lei seca e onde encontrar? Muita gente, às vezes, é iniciante e não sabe. Lei seca é o texto exatamente como foi produzido pelo legislador, ipsiliteris. É como se você chegasse no Google, digitar lá Constituição Federal Planalto, você vai pegar o texto da Constituição e estudar diretamente aquela legislação. E onde encontrar? Procure fontes oficiais, tá certo? Por exemplo, Lei Federal, já te disse, aqui é no Planalto. Acabei de te dizer. Se você jogar no Google Constituição Federal Planalto, você vai encontrar a Constituição Federal no site do Planalto. Se for uma lei estadual, procura nas Assembleias Legislativas ou no site do Poder Executivo lá, do governo. Municipal da mesma forma, ou no site do município, ou então nas câmaras municipais. Às vezes tem legislação de outro órgão, Tribunal de Contas, procurem fontes oficiais, tá certo? Às vezes, até na fonte oficial está desatualizado. Então, se você puder, ainda consulta um professor para saber essa legislação aqui está atualizada, é isso mesmo e tal, só para confirmar. Então, vamos lá. Como é que você deve estudar a lei seca de forma eficiente? Primeiro passo, estudar a teoria. Estudar a teoria. Bruno, eu posso ir direto para as questões e depois só estudar a teoria? Até pode, isso é estudo reverso, nós vamos tratar disso em outro vídeo. Mas se você não conhece a matéria, não conhece a legislação, pode ser que não dê certo você começar pelas questões, de você nem entender, nem compreender, quanto mais ir direto para as questões. Então, as leis, na maioria das vezes, elas não são feitas para serem didáticas. O legislador não se preocupou de estar te ensinando o que é que ela significa. Um assunto, às vezes, é tratado em 3 pontos diferentes da lei, da Constituição, por exemplo. Então o professor ele te ensina de uma forma mais didática, ele junta, ele concatena as ideias, vai facilitar o seu entendimento. Então se você não conhece, aconselho primeiramente você estudar a teoria, tá certo? Segundo passo, resolver muitas questões. Esse passo é fundamental. Quando você resolve questões, você vai começar a entender quais são os artigos mais importantes, os dispositivos que são mais cobrados. O que é que a banca examinadora gosta de fazer como pegadinha, trocar uma palavra, trocar um detalhe. E isso aí vai te dar o caminho das pedras para um outro passo lá na frente, que são as revisões, tá certo? Vai deixar a sua legislação bisurada. Quando eu falar Constituição aqui, como exemplo, considere que eu estou falando de lei seca como um todo, tá? Considere que eu estou falando de lei seca como um todo. Então, é importante você saber quais são os artigos mais cobrados, dependendo da sua área. Se eu estudo para a segurança pública, aqueles artigos lá tratando da segurança pública são mais importantes, Ministério Público, Poder Executivo. Então, uma parte ou outra da Constituição pode ser mais cobrada dependendo da sua área de concurso. Isso é importante, você vai notar se você fizer provas da sua área, tá certo? Terceira etapa. Quando você estiver fazendo essas duas primeiras, estudando teoria e fazendo questões, você tem a obrigação de cumprir o terceiro passo para o estudo eficiente da legislação, que é o quê? Fazer marcações eficientes, anotações, referências aos artigos. Porque quando você está fazendo uma questão, ou o professor, quando está estudando a teoria, chama atenção para um artigo, esse é importante, esse é mais cobrado, você tem que ir lá na sua lei, ou impresso, ou num tablet, no computador, ou PDF, e marcando quais são esses dispositivos mais importantes, e marcando as pegadinhas da banca examinadora. Quando você erra uma questão que trata de lei seca, você volta lá e faz a anotação, faz referência a outros artigos para você concatenar as ideias. Isso é importante, uma dica fundamental, principalmente se você está começando. Faça as suas marcações preliminares a lápis, porque depois você vai notar que o que você marcou como importante no início talvez não seja mais importante, e aí você consegue ajustar. Depois que você fizer umas questões, você já vai ter uma ideia melhor do que é mais importante, do que é que você precisa marcar de fato. E aí mais pra frente você faz marcações definitivas, usando 2, 3 cruzes, que criam uma identidade visual para ficar bacana, para as suas marcações ficarem bacanas, tá certo? Quarto ponto, marque tudo lá, pegadinhas da banca, tudo. Faça esquematizações, mnemônicos e flashcards das partes decorebas. Tem algumas coisas que você não vai conseguir entender, que não são lógicas, ou então são prazos, simplesmente você vai ter que memorizar. E para isso aí você vai precisar de um cuidado maior, repetir mais essas informações, rever mais
Então, é muito bacana você criar mnemônicos. Por exemplo, o Sócio Diva Plo, quem não conhece, né? Lá do comecinho da nossa Constituição. Soberania, cidadania, valores sociais do trabalho da livre iniciativa e tal, pluralismo político, isso aí, você entendeu, né? Quem não conhece ainda depois vai conhecer o Sócio Diva Plo. Lá o artigo 6º da Constituição, que trata dos direitos sociais, é uma porrada, tem um mnemônico bem bacana, que é o Temos Lazer Demais, que aí vai com Previdência Social, Trabalho, Lazer, Saúde, Assistência aos Desempregados. O mnemônico ajuda demais. Você fazer esquematizações, fazer um quadrinho, uma tabela dessas partes decoradas, porque não tem jeito, você não vai compreender. Isso aí te ajuda muito. E o nosso quinto passo é o quê? Revisar constantemente. Aqui você já entrou na leitura da lei seca mesmo, você não está mais dando teoria, você ainda está fazendo questões vai ser até o resto da sua vida, tá certo? Mas a sua legislação já está toda bisurada, já estão com as marcações definitivas, com os artigos mais importantes, com as pegadinhas da banca examinadoras, com as suas anotações. Aí sim você consegue fazer um estudo da legislação, da lei seca, bem mais eficiente, porque ela já está bisurada, você já sabe o que é importante, já está com as suas marcações. Aí você separa um dia, um horáriozinho todo dia, 10, 15 minutos para você fazer uma leitura das legislações mais importantes do seu concurso, então tira um dia para fazer essa leitura, tá certo? Isso vai te ajudar a estudar a legislação de forma eficiente, tá certo? Se gostou desse vídeo, deixa aí o seu comentário, deixa aí o seu recado, se inscreve no canal para receber os próximos vídeos, para ser notificado. Inscreve e assina as notificações. Deixa um grande abraço e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Deixa o seu comentário, baixe os nossos materiais gratuitos e segue lá no Instagram, Prof. Bruno Bezerra. Valeu!